Atenção! O programa Lado a Lado com Babi, apresentado por Babi Mariela, não tem fins lucrativos. O objetivo do programa é apenas entreter e informar. A produção. Meus queridinhos, minhas queridinhas, agradeço a vocês pela audiência e o nosso programa está ganhando espaço e eu sou muito grata àqueles que mandam mensagem no meu Facebook. Estamos começando hoje o nosso 6º programa, Lado a Lado com Babi. Nosso programa hoje entrevistará o poeta, radialista, escritor, dramaturgo, ator, professor e diretor de teatro, Romário Machado. Romário é aquele senhor que deu uma pequena entrevista no nosso 2º programa sobre a questão do direito que o deficiente tem para comprar e conduzir carros e motos adaptadas. Romário é deficiente físico e nos pediu espaço para falar sobre a discriminação e preconceito que sofreu uma sentença judicial. Revoltado, Romário fez um vídeo chamado Dignidade Sempre, que está em sua página no YouTube. E mandou uma série de cartas à imprensa para poder gritar por essa discriminação e preconceito. Mas, infelizmente, ninguém lhe deu atenção, exceto a TV Tribuna, afiliada da Rede Globo, que foi à sua residência e fez uma matéria. Veja a matéria. Morador do Vale do Ribeira entra na justiça depois de ter sido impedido de entrar numa agência bancária. Ele diz que foi discriminado por ser deficiente. Parados e unidos, bancários, funcionários dos Correios e da Justiça Federal em greve fazem manifestação conjunta. Fiéis comemoram o dia de São Francisco de Assis, o santo protetor dos animais. O Jornal da Tribuna está no ar. Boa noite. E um aposentado do Vale do Ribeira luta na justiça por uma indenização. Ele diz que foi vítima de preconceito por ser deficiente físico. O caso aconteceu em 2007, numa agência do Banco Nossa Caixa, em São Paulo. Romário tem poliomielite e usa esta prótese de metal. Naquele dia, ele tinha ido ao banco pagar um carnê, mas não conseguiu entrar no local. Me dirigi ao vigilante através do vidro, como eu faço sempre. Ele olhou para mim, eu suspendi a calça, mostrei que eu tinha um aparelho. Ele fez sinal para mim para guardar, foi lá dentro, voltou com uma pessoa, que depois eu fiquei sabendo que era gerente. Ela me atendeu através do vidro, perguntou o que eu queria, eu expliquei, ela perguntou meu nome, ela mandou aguardar, voltou ao interior do banco e veio de lá com um carnê, o meu carnê, e me entregou entre a fresta do vidro. Revoltado com o desrespeito, já que ele precisava entrar na agência para pagar o carnê, procurou a polícia. Fiz o boletim de ocorrência e pedi ao delegado que ele me orientou e eu pedi que ele facilitasse a saída de 2 policiais comigo para ir ao banco. Aí o policial chamou a atenção do segurança e falou com gesto para a gente entrar. Ele apontou para o policial que ele poderia entrar e que eu não. O policial entrou, conversou com a gerente, aí foi que a gerente disse a ele que eu poderia entrar se ele me acompanhasse da área externa do banco até o caixa e vice-versa. E assim foi feito. A indignação do aposentado ficou ainda maior com a decisão do juiz, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O juiz, representando o Estado, foi muito mais preconceituoso, discriminador e injusto possível. Ainda acrescenta dizendo,
É normal a gente ver no noticiário bandidos disfarçados de deficientes para roubar banco. Então, eu sou bandido? Porque alguém faz isso, eu posso ser considerado bandido? Isso é que eu questiono. Os advogados do aposentado já recorreram da decisão. Eu já passei por infinitos constrangimentos em porta de banco, essas portas giratórias, porque elas travam, porque minha perna é toda de metal. Então não tem como não barrar aquela porta. Agora eu tenho culpa? Se o mundo está cheio de bandido, eu sou o culpado? A assessoria de imprensa do Banco do Brasil, que assumiu as agências da nossa Caixa, informou que segue um plano de segurança conforme instruções da Polícia Federal. Com relação ao caso do seu Romário, o banco só vai se pronunciar se for convocado pela Justiça. Está em nosso estúdio Romário Machado, que está se sentindo agredido nos seus direitos quando foi impedido de entrar em um banco e, após processar o banco, foi condenado na sentença judicial. Romário, jamais deixaríamos de atender o seu pedido, pois trata-se de uma reclamação justa e precisa ser divulgada. Nossa sociedade precisa se conscientizar que, além de deveres como cidadãos, temos também direitos. Ficamos felizes com a sua presença aqui e, como primeira pergunta, gostaria que falasse sobre sua deficiência. O que foi que aconteceu, hein? Eu é que agradeço, Babi, essa oportunidade e quero parabenizar você e toda a sua produção por esse maravilhoso programa e por ter atendido ao meu pedido. Aos 10 meses de idade, fui vítima de poliomielite, conhecida como paralisia infantil. Andei de diversas formas, de bengala, de muleta, e hoje eu ando com aparelho ortopédico, como você vê, né? Sei que você é uma pessoa bem instruída e articulada. Qual a sua formação acadêmica? Sou professor de teatro licenciado, bacharel em direção teatral e atuo há mais de 43 anos. Vamos falar sobre a questão do constrangimento que você sofreu na porta do banco, que gerou esse processo e você se sentiu agredido na sentença do juiz. O que aconteceu na porta do banco? Toda vez que eu vou a um banco, antes de ir até a porta giratória, eu vou até o vidro, chamo a atenção do vigilante, suspendo a perna da minha calça e mostro o aparelho ortopédico que é todo de metal. Fiz a mesma coisa nesse banco. E ele mandou esperar e foi chamar a gerente. Alguns minutos depois, a gerente chegou e, através do vidro mesmo, me perguntou o que eu iria fazer dentro do banco. Expliquei que 30 dias antes havia estado ali e feito financiamento para aquisição da adaptação do meu carro. E que agora eu havia voltado para pegar o carnê e pagar a primeira parcela. A gerente perguntou meu nome e mandou que eu aguardasse. Logo depois voltou com o carnê e me entregou entre a fresta dos vidros. Eu falei que eu precisava entrar e pagar. E ela simplesmente informou que minha presença não foi autorizada. Questionei por quê e ela virou as costas e me deixou falando sozinho. E o que você fez? Fiz um escândalo danado e não adiantou. Saí dali revoltado, passando mal, com pressão alta e voltei para a oficina, onde meu carro estava para fazer adaptação. Cheguei chorando, passando mal e o senhor Abner, tentando me acalmar, aconselhou que fosse à delegacia fazer um BO e assim eu fiz. E você não voltou mais ao banco, hein? Voltei sim, e me senti pior ainda, pois a humilhação foi muito maior. Não acredito que você foi mais humilhado ainda. Você não imagina o quanto foi pior. Fui tratado como um verdadeiro bandido de alta periculosidade. Não dá nem para acreditar. Não acredito. O que aconteceu? Depois de fazer o BO, eu pedi ao delegado uma viatura para ir comigo ao banco. E ele liberou o soldado Vigílio e sua colega Regina. Chegando ao banco, o soldado Vigílio fez sinal para o segurança. E o segurança de dentro do banco fez sinal para o soldado Vigílio que ele entraria, mas eu não. A PM Regina ficou comigo e o soldado Vigílio entrou para falar com o segurança, que mandou ele falar com a gerente. O maior absurdo foi a gerente dizer ao soldado que eu só entraria se fosse escoltado até o caixa e depois escoltado até fora do banco. O soldado Vigílio saiu e me informou a tal decisão. Daí eu pude entrar no banco, tendo ao meu lado o policial que me levou até o caixa
e me conduziu de volta à parte externa do banco, como se estivesse escoltando um bandido perigoso. Nesse momento, eu me lembrei de quando trabalhava em uma vara-crime no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e presenciava todos os dias a chegada de presos escoltados por policiais que eram colocados sentados à minha frente, já que eu era escrevente de cartório, a fim de que fossem interrogados pelo juiz. Eu agora posso me dizer com muito orgulho e provo que tive o meu dia de bandido perigoso, com direito à escolta policial e tudo. Mas ainda na área externa do banco, os policiais também revoltados com a tal situação passaram seus dados e formas de contato, me orientando que entrasse com processo contra o banco, porque aquela situação era constrangedora, vexatória e, acima de tudo, ridícula, pois jamais um bandido pediria um reforço policial para assaltar um banco. Eu não acredito no que estou ouvindo. Não que esteja duvidando de você, mas é que a situação é tão absurda que é difícil acreditar. E aí? Aí é que você resolveu processar o banco? Sim, e jamais imaginei que seria mais discriminado ainda na sentença do juiz que, além de me condenar a pagar as custas do processo e honorários advocatícios, ainda levantou a possibilidade de que eu poderia ser um bandido querendo assaltar o banco disfarçado de deficiente. Mas que absurdo! Você trouxe uma cópia de um vídeo que você colocou na net chamado Dignidade Sempre. E a produção teve uma ideia maravilhosa. A gente coloca no ar o trecho da sentença e você fala a respeito. Combinado? É uma ótima ideia. Então vamos lá. Com efeito, as provas documentais trazidas aos autos, um boletim de ocorrência e uma matéria impressa publicada em um jornal, são de significante valor, pois traduzem versão unilateral da parte interessada, que relatou os fatos à autoridade policial e ao repórter da forma que mais lhe convinha, sem participação do réu e sem observância do contraditório e da ampla defesa. Babi, se o referido juiz de direito classifica um boletim de ocorrência e uma matéria publicada em um jornal como provas insignificantes, eu acredito que é um indicativo que já não é mais importante um cidadão ir a uma delegacia fazer um boletim de ocorrência, já que este não tem nenhum valor diante da justiça brasileira. E por outro lado, que os funcionários de uma delegacia que fazem boletim de ocorrência são verdadeiros idiotas, que são pagos pelo Estado com o dinheiro do povo para executar um serviço que não tem o menor valor legal. Quanto à matéria do jornal, não sendo eu um personagem importante, eu não entendo por que o repórter do Jornal da Tarde me procurou para dar essa entrevista e até o banco comigo para me fotografar na própria agência onde aconteceu o fato, bem em frente à porta giratória. Será que é porque um grande jornal como o JT esteja repleto de jornalistas ociosos à procura de histórias mentirosas e medíocres para conseguir encher as páginas dos jornais e assim vendê-los? Quer dizer que além do boletim de ocorrência, você ainda foi entrevistado por um jornal que ainda lhe fotografou na porta do banco e nada disso serviu de prova a seu favor? É, né? Na cabeça desse juiz? Não. Isso não serviu de prova a seu favor. E os policiais que foram com você até o banco, eles não foram suas testemunhas, não? Foram citados na inicial do processo. E eu não entendi porque somente o soldado Vigílio foi convocado para ser ouvido. Estranho mesmo. E o testemunho dele não foi a seu favor? Foi sim. Mas veja o que disse o juiz a respeito do testemunho do policial. Antes de passar o trecho da sentença do juiz, nós vamos dar um intervalinho convidando Ina para suas dicas do lar. É com você, Ina. Babi,
minha querida, meu carinho para você. Estamos de volta com as nossas dicas para as amigas donas de casa. Hoje nós vamos falar sobre como tirar algumas manchas. Queridinhas, para tirar manchas de gordura de tecido, aplique no local manchado uma gema dissolvida em um pouco de água. Gema de ovo, né? Aquele gema, não, é gema de ovo. Você dissolve um pouco de água, entendeu? Para manchas de banha, mancha de graxa, poderá ser removida passando no local óleo de cozinha. Você passa, deixa por 10 minutos e depois lava com bastante água morna e sabão, queridinhas. Se você manchou a roupa com café, imediatamente passe no local uma pedra de gelo e depois enxugue com uma toalha. Simples assim, não? Hoje, encerramos nossas dicas deixando um recado para você. Se você quer mandar suas sugestões, quer solicitar informações, escreva para a nossa produção, para o e-mail rmb45@uol.com.br. Estaremos de volta com novas dicas no nosso próximo programa. Beijos da Ina. Ina, muito obrigado pela sua participação e eu mando um beijo para você, Ina. Agora vamos ver o que o juiz fala a respeito do testemunho do policial. Por sua vez, a prova oral, esta sim colhida de acordo com os referidos princípios legais e constitucionais, nada esclareceu, visto que o policial não presenciou os fatos narrados na vestibular, limitando-se a informar ter acompanhado o requerente até a agência bancária e falado com a gerente, que liberou o ingresso dele e comentou estar tranquila com a presença dos milicianos. Assim, cumpre notar que a testemunha não descreveu em sua oitiva qualquer situação vexatória a que o autor tenha sido submetido. A prova oral a que se refere o senhor juiz de direito é justamente o testemunho do policial soldado PM Vigílio, que me escoltou para entrar e sair do banco. É lógico que a minha primeira tentativa de entrar no banco não foi presenciada pelo policial, porque não costumo no meu dia a dia andar escoltado, e que a presença do policial ali naquela segunda tentativa de ter acesso ao banco se fez necessário justamente devido ao fato da minha primeira tentativa ter sido barrada da maneira mais discriminatória e preconceituosa possível. O senhor juiz de direito afirma em sua sentença que a testemunha limitou-se a informar ter me acompanhado até a agência bancária e falado com a gerente que esta liberou meu ingresso, ao tempo que comentou com ele estar tranquila com a presença dos milicianos. Ainda escreve o juiz: assim cumpre notar que a testemunha não descreveu em sua oitiva qualquer situação vexatória a que o autor tenha sido submetido. No meu ponto de vista, aos olhos da gerente, você foi considerado um bandido de alta periculosidade e que, para dar segurança às pessoas que estão à sua volta, necessita de uma escolta policial. Que absurdo! E esse fato é considerado normal aos olhos do referido juiz? Isso mesmo, Babi. Depois de ver essa sentença, não seria de estranhar se junto à sentença fosse também expedido um mandado de prisão e que eu fosse encaminhado a uma prisão de segurança máxima. Você ainda se diverte com essa situação. Isso é para ficar indignado. E eu fiquei. Fiz cartas a toda a imprensa e a única que me deu espaço foi a TV Tribuna, que foi à minha casa fazer uma entrevista, como todos devem ter visto. Se uma situação dessa não é vexatória, eu não consigo mais entender o que é danos morais. Então, você ser considerado um bandido perigoso não é um constrangimento ilegal na cabeça desse juiz, não.
Veja o que ele diz na sentença. Ora, diante desse quadro, não há como sustentar que ficou provado o serviço defeituoso e o dano moral por ele causado, de modo que é descabida a condenação do requerido ao pagamento de indenização pleiteada na inicial. Aliás, ainda que examinado sob a ótica do artigo 187 do Código Civil, a configuração do abuso de direito exige que o agente, no caso o funcionário do banco, tenha se excedido de forma insensata ou com requintes de má-fé, o que não se verificou no caso dos autos, uma vez que o ambiente de insegurança vivido em grandes cidades, até em razão de reiteradas notícias de crime praticados por meliantes disfarçados de portadores de deficiência física, cria no espírito das pessoas dúvida fundada e não raro priorizar-se a certeza de ser melhor a decisão que elimine os riscos, ainda que isso possa causar algum aborrecimento ao cliente. Para começar, eu nem cheguei até a porta giratória para que fosse considerada com defeito ou não. O juiz diz que o funcionário do banco não foi insensato e nem teve má-fé, uma vez em que vivemos em um clima de segurança em grandes cidades. Afirma também o referido juiz que, em razão de reiteradas notícias de crimes praticados por meliantes, disfarçados de portadores de deficiência, cria no espírito das pessoas dúvida fundada e não raro priorizar-se a certeza de ser melhor a decisão que elimine os riscos. Daí eu fui barrado por discriminação e preconceito visual. Espera aí, Romário. Quer dizer que esse bandido disfarçado de deficientes tentam assaltar bancos? Todas as pessoas deficientes são consideradas bandidos em potencial? Na cabeça desse juiz é bem assim. Se formos pensar dessa forma, chegaremos à seguinte conclusão. As pesquisas mostram que a maior população carcerária do país é de negros. Então, todos os negros do país são bandidos. É comum vermos policiais envolvidos em crime de todas as espécies. Então, todos os policiais são bandidos. Infelizmente, tenho que concordar com você, Romário, e acrescentar. O que esse juiz acha da história do juiz Nicolau dos Santos Neto, hein? Você lembrou bem. O juiz Lalau foi acusado de enriquecer depois de desviar dezenas de milhões de dólares de uma obra pública. Se você jogar na internet a frase juiz ladrão, vai sair uma lista de juízes envolvidos com crimes. Um deles é um juiz que foi acusado de desaparecer com 30 milhões de uma herança. Então, seguindo a linha de raciocínio desse juiz de direito, devemos agora nos proteger de todos os juízes, porque eles também são bandidos. Confere! Acho que você está coberto de razão e está revoltado com essa sentença. Você pensou em processar o Estado? Falei com minha advogada desse processo e ela me disse que enquanto não for julgada em segunda instância, ela, como advogada do processo, nada pode fazer. Tem que esperar o julgamento na segunda instância e daí ver se deve ou não entrar com processo contra o Estado. Só que esse processo está parado desde 5/12/2011, no acervo Ipiranga. E não anda, não sei por que não anda. Mas você não deve deixar isso passar em branco. Eu percebo que é uma coisa natural sua de lutar pelos seus direitos e cobrar das pessoas respeito pelo direito de você ser como é. Isso é muito bom. As pessoas deveriam mesmo lutar pelos seus direitos e não esquecerem os seus deveres. Babi, o que acontece é que muitas pessoas desconhecem os seus direitos. Algumas conhecem, mas não brigam por eles. Mas todos esquecem que por trás de todo direito existe um dever. Nós temos que exigir nossos direitos e cumprir nossos deveres. Isso mesmo, Romário. Se todos tivessem sua consciência crítica, o mundo seria bem melhor.
Agradecemos a sua presença em nosso programa, esperando que o seu grito seja ouvido por alguém que possa lhe ajudar na defesa dessa injustiça que sofreu. Muito obrigado. Eu é que agradeço muito por ter atendido ao meu pedido e essa oportunidade de gritar publicamente essa injustiça que eu sofri. Se algum advogado se interessar por essa causa, é só manter contato com a produção do programa. Muito obrigado a todos e um beijo especial para você, Babi. Gente, quero agradecer a Aninha Barreto, que é artista plástica, e me deu essa camiseta linda de presente, confeccionada por ela, que coisa mais fofa. A Aninha Barreto deu entrevista no nosso programa, gravado lá na Bahia. Aninha, morro de saudade de você, morro de saudade de subir e descer o elevador Lacerda, o Mercado Modelo, morro de saudade de comer acarajé. E a moqueca de peixe que eu comi na casa da Dona Laide. Dona Laide também deu entrevista em nosso programa, falando do seu artesanato que ela faz com frutos do mar. Muito bonito. Um beijo para vocês, um beijo para todos os baianos. E encerramos aqui o nosso 6º programa de entrevista, Lado a Lado com Babi. No nosso próximo programa falaremos sobre homossexualidade. E no nosso estúdio estará o professor de antropologia Edigênio Persegonha, que irá nos esclarecer sobre homossexualismo. Homossexualismo é doença? É desvio? É opção? É orientação? Enfim, são tantas perguntas sobre o assunto que vamos abrir espaço para que o público mande e-mail, para que você telefone, você faça perguntas de todas as formas. Escreve para a gente, certo? Porque o assunto vai ser muito esclarecedor. Espero que vocês participem. Se você tem algo a dizer e quer ser entrevistado em nosso programa, escreva para nosso e-mail rnb45@uol.com.br, que está passando aqui embaixo, ó. Ou então ligue para 11 982 25 9293. Pode passar também torpedo fazendo sua pergunta sobre homossexualidade. Teremos prazer em tê-lo em nosso programa. Obrigado pela atenção e Babi Mariela agradece. Beijos a todos.